parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existe antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos, e como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, entre outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Parentela corporal e parentela espiritual. Os verdadeiros laços de família são os espirituais, não os da consanguinidade, uma vez que são os espíritos que se amam ou se odeiam, e não os corpos que temporariamente habitam. Assim, a nossa família é o ambiente de purificação para onde somos atraídos pelos laços estabelecidos em existências anteriores.